Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao videocast para você que está me assistindo pelo YouTube e ao podcast para você que está me escutando, Mente Nutrida. Hoje eu estou muito feliz com a minha convidada, vai ser um bate-papo muito bom, hein? Muito bom! Com a psicóloga Aline Cristina da Silva. Seja muito bem-vinda ao Mente Nutrida. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Vamos conversar sobre obesidade. E muito legal, porque eu não sabia, quando eu trouxe você, né, quando eu pesquisei para trazer você ao programa, eu falei, cara, que coincidência legal, que você é ex-obesa, Sim, né? ex-obesa. Então a gente vai falar muito sobre essa questão da romantização da obesidade. Você atende pacientes que estão que querem fazer a cirurgia bariátrica, Sim, a avaliação do pré-operatório e certo? pacientes também que têm problema com peso. E eu quero também conversar, acho que muito bom você passar os seus insights, né? Tudo que você passou pelo seu processo de transformação. Depois a gente vai colocar um antes e depois dela, que foi assim uma transformação enorme. Você perdeu quantos quilos? 60. Caraca, muito 60 peso, hein? quilos. Vamos começar falando aqui da obesidade, galera, que é um assunto muito sério e, ao mesmo tempo, ele é um assunto muito delicado. Eu fiz aqui alguns levantamentos. Em 2015, uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde apontou que 53,8% dos brasileiros eles estão acima do peso e, dentre esses 53,8%, 18,9% são obesos. O Brasil está no terceiro lugar no ranking de pessoas mais obesas. 1 bilhão de pessoas no mundo estão com sobrepeso. 300 milhões obesos. É muita gente, né? É muita gente e isso gera muito sofrimento. Sim. E esses índices estão cada vez aumentando, né? E falar da obesidade, ela é importante, a gente tem que enxergar a obesidade não com preconceito, porque a obesidade ela é uma doença que causa mais doenças. Sim, a obesidade, Denise, é uma doença que ela é crônica, né? E ela abre caminho para as várias outras doenças crônicas, né? Diabetes, hipertensão, insuficiência cardíaca, renal, depressão, Sim. ansiedade. Nossa, então assim, é uma porta de entrada para várias comorbidades. Sim, e aí já pegando esse ponto, né, vamos falar sobre a romantização da obesidade, né? Hoje a gente tem um monte aí de grupos nas redes sociais de mulheres obesas, homens obesos, que eu não diria que acabam que incentivam, né? Tipo, que falam, se aceite do jeito que você é. Eu sou super a favor, realmente você tem que se amar do jeito que você é, mas é aquele negócio, né? Se você se aceita, você se acomoda, você não busca melhorar e você tá com uma doença, né, gente? É uma coisa que eu paro assim para pensar muito na minha própria história é o que é se aceitar, né? Eu acho que a gente começa por aí. O que é se aceitar? É aceitar nessa condição, né? Nesse excesso de peso, nesse sobrepeso, ou nessa obesidade, ou é se aceitar independente da forma do corpo. E isso eu vejo muito na minha história, porque se eu não me engano, até meus 29 anos, eu não me aceitava. Você pesava quanto? Eu acredito que nessa ocasião eu estava por volta de 110 quilos. 110, 115. Você já era obesa? Obesa, mas eu não tinha chegado ainda no meu peso máximo. Qual foi? 125 quilos. Nossa, foi seu peso máximo. Meu peso máximo. Quanto você tem de altura, só pra galera ter uma noção? 1,63. O meu IMC, na ocasião da cirurgia bariátrica, estava em 47% de gordura no corpo. Então, assim, eu estava já com várias complicações, gordura no fígado, né, que é a esteatose, comprometimento do sistema ósseo mesmo, para aguentar tanto peso. Estava sempre cansada, estava tendo picos, assim, de pressão alta. Você estava doente? Estava doente. Estava doente. Nesse momento, né, antes de você optar pela cirurgia bariátrica, você sabia que você estava doente ou não? Então, é interessante isso, porque na ocasião eu não tinha esse conhecimento. Porque eu não via como doença, eu via como falta de força de vontade. Você achava isso? Achava isso, que eu não era comprometida ou esforçada o suficiente. O que fazia com que eu me sentisse mais culpada ainda e acabasse descontando ainda mais na comida, que é um ciclo. Sim. Tô feliz, como? Tô triste, frustrada, como? Porque a comida, ela
libera hormônios que trazem ali naquele momento, né, picos de dopamina, de serotonina e causam bem-estar. Mas assim, é muito rápido isso. Então, na sequência vem a culpa e aí é uma fome emocional. Não é fome de vontade, uma fome Sim, fisiológica. Era uma fome de vontade de encher alguma coisa, sim, de tirar um desconforto. Então, eu não tinha essa clareza de que a obesidade era uma doença, né? E sim de que eu não era capaz, de que eu não me esforçava. Então, assim, isso aumentava ainda mais o sentimento de culpa sim. Porque ficava nesse ciclo, nesse come, ciclo. aí fica triste. Eu sempre chamo também nas minhas redes sociais que é o ciclo sem fim, né? Quando que você decidiu optar? Porque você passou por outros processos, né? Você tentou fazer dieta, você tentou usar remédio? Tomei sibutramina, tomei anfetamina, tomei fluoxetina, tomei vários medicamentos. Antes de você continuar, por quê? Você tinha um objetivo do emagrecimento, eu gosto muito de saber o porquê, a razão. Por quê? Porque o emagrecimento ele é só, né, mas por quê? Vestir roupas menores? Alguém para provar algo para alguém? Por que que você buscou? Bom, acredito que para autoestima, para essa questão assim de estética, de bem-estar, de me sentir bonita, porque eu não me via bonita. Eu nunca estava satisfeita com o meu corpo. E voltando até o que a gente começou a falar aqui no início, sobre a aceitação, né? Essa romantização da obesidade ou do sobrepeso, eu não entendi o que era me aceitar. Então, eu acreditava que eu iria me aceitar quando eu estivesse magra. Hum, Só que eu tinha um padrão de emagrecimento que eu nunca conseguia atingir, nem hoje, né? Que na minha cabeça eu tinha que pesar 10 quilos a menos que a minha altura. Então, dentro de um processo de emagrecimento, eu começava a emagrecer, mas estava sempre distante dessa meta, dessa expectativa, e ia perdendo força, perdendo força, perdendo força. Então, o me aceitar não era se eu estivesse magra ou gorda. O me aceitar é me aceitar do jeito que eu sou. E essa foi, assim, a minha principal virada de chave. Por exemplo, eu não colocava biquíni, maiô, coisa assim. Uma vez eu fui pra Maceió com meu filho, minha irmã, e na hora de tirar foto na praia, gente, era um tal de vira aqui, estica ali e faz pose pra ver o quê? Se saía mais magra. E nessa viagem, eu lembro que o meu manequim tava, se eu não me engano, 56. 56 era o meu manequim. Sem exagero. Eu tenho uma bermuda que eu olho caraca. assim, é um negócio desse tamanho. E Você foi aumentando? Você foi trocando de numeração sem perceber? então, foi sem perceber. E é interessante porque eu estava até outro dia numa sessão com uma paciente e ela me relatou isso. Ah, eu não percebi que eu engordei. E eu entendo plenamente Você isso. não se vê, né? Porque a gente está tão, às vezes, focado em outras coisas, em estresse do trabalho, em, às vezes, conflitos, na dinâmica que a gente, às vezes, não percebe o tamanho. Então, tem pessoas que elas conseguem ter esse nível de consciência e fazer esse controle, essa regulação. Tem pessoas que não. Tipo, engordei um pouquinho, Aí né? já emagrece, já controla, Mesmo porque volta. a pessoa que tá obesa, ela não fica se pesando o tempo todo. Você fica se pesando? Nem Você foge da balança. fugia da Então, balança. nem você quer saber, você não quer enxergar. Eu sempre falo para meus pacientes, eu não gosto muito de usar essa metodologia, mas tem que usar, né? Balança, bioimpedância, que quem se pesa é porque tá com culpa no cartório, né? Se pesou é para ver se engordou ali, porque quem tá emagrecendo também dá uma desencanada, mas quem tá engordando também desencana, porque você não quer sentir culpa. Acho que é isso, né? É, Você não quer enxergar. exato. E aí, o que fez você tirar essas vendas dos seus olhos? Eu passei por um processo de terapia, né, que foi assim, libertador pra mim, e foi libertador independente da forma do corpo, porque aí eu entendi o que que era me aceitar. E eu lembro que eu fiz uma viagem pra praia também, e eu tirei foto de biquíni super gorda, e não tava nem aí se estavam me olhando ou não. E eu falei, é isso.
é isso que eu precisava. Então, se aceitar é você não ter que ficar se escondendo pelo corpo que você tá. Então, assim, quando a gente vê nas redes sociais as pessoas falando, né? Se aceite, usa mesmo biquíni, não sei o quê. Beleza, isso realmente é positivo, né? Pra você não ter vergonha de usar biquíni. Não é só a pessoa magra que usa biquíni, é qualquer pessoa. Exatamente. Mas onde que tá o ponto do incentivo à obesidade, do se aceitar, fique do jeito que tá? Ou se aceitar, eu me amo, então eu vou cuidar de mim e vou transformar? Perfeito, é isso, né? É a gente entender que a obesidade, ela é uma doença e ela é uma doença metabólica, ou seja, ela afeta todo o nosso metabolismo, né? Compromete sistema circulatório, vascular, ósseo, esquelético, emocional, cardíaco, enfim, afeta vários sistemas do corpo. Então, a obesidade, ela é uma doença crônica. Então, ficar com uma doença crônica, pensando que não vai ter prejuízo, vai ter prejuízo, vai ter prejuízo na qualidade de vida, só que, normalmente, as doenças crônicas, elas são silenciosas. O prejuízo, ele vem gradativo, mas é sistêmico. Então, normalmente, quando afeta um sistema, vem quase que um efeito dominó depois, vai vários outros juntos. E existe essa diferença. Ah, eu me aceito. Ótimo, mas eu quero ficar doente? Que lindo. Acho que deu pra falar bem sobre isso, né? Vamos pegar aqui os índices que eu tenho. Eu trouxe alguns índices, algumas reportagens falando sobre a obesidade para esse daí qual que é? Deixa eu ver aqui. É do sobrepeso e da obesidade? Eu não consigo enxergar. Do cardiômetro. Ah, tá. Esse aqui é o cardiômetro. Quantas pessoas que estão morrendo no ano, porque a doença cardiovascular é a doença que mais mata no mundo, no Brasil, no caso, né? Exato. E devido, né, à obesidade, à má alimentação, à falta de atividade física. Coloca outro. Ó, esse daqui, sobrepeso e obesidade causam 15 mil casos de câncer por ano. Ou seja, qual é a doença que as pessoas mais têm medo, né? E qual é a doença também que mata? Exatamente isso. Câncer. Câncer. Eu estava até vendo uma pesquisa recente que tinha mais de 13 tipos de câncer ligados à obesidade. Olha aí. Ó, coloca outro, por gentileza. Brasileiros atingem maior índice de obesidade dos últimos 13 anos. Esse aqui foi de 2019, foi antes da pandemia, né? Imagina. Aumentou, né? Pós-pandemia. Durante a pandemia, muitas pessoas... e foi interessante Pode a pandemia, falando sobre a pandemia e o peso, né? Muitas pessoas obesas se viram em grupo de risco e aí correram atrás do prejuízo para emagrecer. E outras pessoas que não tinham problema de sobrepeso ganharam peso também durante a pandemia. Então, tanto para um lado como para o outro, o que muda é a autoconsciência, é o querer me cuidar. Então, se cada um tivesse o foco assim no autocuidado, que algumas pessoas chamam de amor próprio, né, ou de autoestima, que esse autocuidado teria muito menos pessoas nesses grupos de risco, né, durante a pandemia. Sim, e a gente fala de pandemia, a gente fala de sistema imunológico. Você ser obeso já é, né, um fator que prejudica muito no nosso sistema imunológico, mas não só a obesidade em si, porque eu não sei se vocês sabem, mas a gordura ela é pró-inflamatória, né? Só que além disso, o que você faz para ficar obeso prejudica todo o seu sistema imunológico. Porque como que você faz para ficar obeso? É comendo de forma errada, exagerada em grande quantidade, ou seja, a gente está falando de calorias em excesso, carboidratos em excesso, açúcar em excesso, e falta de atividade física, que é o sedentarismo. Então, não é nem a questão da obesidade, é o que você faz para ficar obeso. Sim, e isso não começa do dia para a noite, né? Isso vai se acumulando. A gordura, e isso foi uma coisa assim que quando eu entendi, mudou aqui dentro, sabe, a minha cabeça. A gordura, para ela sair para fora do corpo, né, para criar aquele pneuzinho, a gordura, quando ela tá fora, é porque já encheu tudo dentro. Ai, olha que legal isso. Né? Já tá com... Eu assisti o vídeo da minha cirurgia bariátrica, foi uma cirurgia por vídeo. E eu quis... O médico grava ali o procedimento, né? Tem esse recurso.
E eu, por curiosidade mesmo, falei, deixa eu assistir. Eu fiquei chocada quando eu vi, eles fazem os furos, né? Foi isso por vídeo. Quando eles colocam as cânulas e tem incisão, tudo, é muita gordura dentro da gente. Muita gordura. E então, isso que a gente fala, tem um pneuzinho aqui, tem uma gordurinha ali, é porque dentro, entre os nossos órgãos, já tá tudo assim, super comprometido. Caraca. E vamos falar agora a sua vida antes de bariátrica e pós-bariátrica. Mudou? Não só peso, assim, mudou? A Aline mudou? Mudei completamente. Mudou? E eu vejo, assim, a cirurgia bariátrica, ela foi, eu acredito que a cerejinha da mudança. Porque a mudança, ela começou antes da cirurgia bariátrica. Então, eu tive um histórico de... Minha mãe contava, né? Que quando eu nasci, eu era muito magra. Ela tinha medo que eu quebrasse, assim, de tão magrinha que eu era. E aí ela procurou, né, no acompanhamento pediátrico que me levou. E o pediatra, na época, passou um polivitamínico. E ela me passou, né? Me deu para tomar. E dali eu comecei a ganhar peso. Meses depois, eu ainda tinha por volta de, acho que 1 ano. Eu era criança, bebezinha ainda, né? Esse remédio foi tirado de circulação, de comercialização, porque ele estava dando efeitos que não estava sendo esperado na ocasião, na Olha. época. E aí já tinha tomado. E aí eu comecei a ganhar peso. E a obesidade é interessante porque quando a criança é pequenininha, né? Hoje nem tanto, mas no passado era muito isso. A criança tá gordinha, é saudável. Né? Antigamente, né, na década que eu nasci, década de 80, tinha muito isso. Então, uma criança gordinha não tinha muito problema. Que bom, tá saudável. Saúde. Só que a obesidade, ela é multifatorial, tem várias causas, né? E criança ainda, eu comecei a ganhar peso. Não era uma criança com uma obesidade, mas estava com sobrepeso. Mas é criança, então às vezes os adultos não dão tanta importância para isso. Porque, quando crescer, quando desenvolver, quando tiver o estirão, aí vai lá e recupera. Mas nessa época você se alimentava de forma errada? Então, eu me alimentava. Por quê? E aí eu acho que foi o início, como eu falei assim, como é multifatorial, teve a questão da medicação. Meus pais trabalhavam fora o dia inteiro, né? Então, eu ficava mais em casa mesmo, na escola. Quando eu era criança, lanche... Não é lanche saudável hoje nas escolas, igual. Era fandangos. Era. Era fandangos. Era salgadinho. Sim. Fritura. Coxinha. Coxinha. Enroladinho de salsicha frita. Era umas coisas... Refrigerante. Então, não tinha essa preocupação que se tem hoje, né? E teve uma situação que eu acredito, assim, que... Tem um componente cultural, que era da minha família mesmo. Nós somos descendentes de italianos, então minha avó, ela fazia cada comida deliciosa e tudo muito calórico. E não tinha regra. Era uma cultura, tem que comer até estar cheio, estufar, até passar mal. Então, seus pais são obesos, não? Eles eram. Os dois tinham, não chegaram a ter uma obesidade. Eu acho que da minha família, essa obesidade fui eu mesma, assim, a única que eu tenho agora esse registro. Mas eles tinham sobrepeso, se alimentavam mal. E quando criança tinha isso lá em casa. Era uma fartura, assim. Minha avó fazia massa fresca, fazia pastel frito, fazia um monte de comida gostosa. E eu entrava com aquilo tudo. Bora lá. E depois, a minha avó teve câncer. E eu era muito pequena. Então, eu via, sem entender muita coisa, o sofrimento. Então, se era motivo de tristeza, eu comia. Entendi. Aí já tinha um padrão disfuncional ali. Então, você já começou a usar a comida como… Forma de recompensa. Já imediata, naquele momento. Né? E aí eu via minha mãe cuidando muito da minha avó. A minha irmã mais velha estava na adolescência. Minha mãe também estava mais preocupada com ela por conta da adolescência. E eu ficava ali meio que só. Meio assim, sabe? Assim, no cantinho. Porque eu não dava trabalho. Mas eu comia. Era uma tristeza que eu não externalizava. É engraçado você falando agora, tipo, a comida ela é uma droga bem aceita, né? Totalmente. Porque se você estivesse fumando, usando alguma outra droga, a galera ia dar atenção. Sim, seria um problema. Mas é comida. Ela só tá comendo, né? E tem aquela coisa, assim, uma crença de que isso vai passar sozinho.
não é visto, às vezes, como um problema. Hum, Às vezes, os pais, eles, por falta de conhecimento, sim. de tempo, de atenção, de mais um monte de coisa da vida moderna, eles não olham para isso como um problema. Ninguém chegou pra você e falou: "Aline, tá tudo bem com você?" Ou Então, você se eu lembra, assim? recebia algumas críticas assim, né? Mas não era da melhor forma possível. Entendi. Nossa, a Aline tá gordinha, né? Ah, Na sim. escola, bullying, né? Você É, sofreu bullying na escola? sofri. Bullying não, né, porque quando a gente tá falando de obesidade não é nem bullying, é preconceito, né. Preconceito, Você sofri. sofreu? Sofri bastante. E, e era muito triste, porque era uma coisa que eu não tinha repertório, não tinha como mudar. E aí, cada vez que eu chegava triste por algum acontecimento da escola, o que acontecia? Eu comia Comia. mais. Isso fundamental, você já era obesa Eu tinha ou um gordo sobrepeso. E é interessante sobrepeso? isso, Denise, porque assim, nessa época que eu tô aqui pensando, né, por volta da. Na época era segunda série, terceira série, eu não era obesa, eu tinha um Tá. sobrepeso, mas já era o suficiente. Né? O padrão da época era aquele padrão magérrimo. A mulher Ah, bonita estava naquele estereótipo de ser entendi. magérrima, né? E eu não era aquela criança, aquela menina, né? Então eu não era obesa, mas já tinha ali um peso diferente de algumas meninas, né? Entendi. E aí eu não era popular, ficava mais para escanteio, tinha as piadinhas, tinha comentários, enfim, um monte de coisa que tinha na escola. E me lembrei aqui de uma coisa, a primeira vez que eu me atrevi a colocar o maiô, né? E pensa, uma criança gosta de que cor? Rosa, né? E aí? Fui chamada de boto rosa. Ah, ai gente, isso deve ser tão traumático, Então, né. assim, hoje eu olho pra isso E você e lembra, né, você deve lembrar da lembro, pessoa que falou porque aí isso pra fala assim, você. por que que essa pessoa aí não usa o maiô, não usa o biquíni, né? Então, assim, é muito, às vezes, sutil, né? E só a pessoa, eu não tive coragem de sair falando, me chamaram de boto rosa. Hoje eu falo. Até pra alertar pessoas de que isso não é normal, né? De que isso, até quem faz esse tipo de piada, que Sim. é muito inadequado, não ajuda em nada. E eu lembro, na época foram, acho que um adolescente, não sei. Mas a cena tá registrada. Então, era preconceito também. Então, tinha muito preconceito. Tinha aquele negócio assim, nossa, você tem um rosto lindo. Nossa, Ai, que fofinha, né? Até os elogios desciam assim mal, sabe? sim. Ai, tem um rosto lindo. A gente já pensa, o resto, né, descartável, não Cara, presta. e isso é assim, isso acontece e não vai parar de acontecer, por isso que as pessoas têm que ter inteligência emocional, Exatamente. ler livro, porque não vai parar de existir pessoas maldosas, preconceituosas, né. Então você ter uma inteligência emocional te ajuda a superar. E uma coisa que eu acho importante, até caso tenha pais, né, aqui assistindo a gente, para ficarem atentos aos filhos, né? Porque normalmente esse padrão disfuncional, ele começa às vezes muito cedo, muito precoce, né? Uma Isso leva à criança depressão, né. leva à depressão, à ansiedade, a transtornos alimentares, né? A transtornos que a pessoa precisa se livrar a qualquer peso, né? E a qualquer custo do peso. E aí a pessoa, ela pode começar a provocar vômito e outras coisas, né? Sim. Aí Ou outros distúrbios, né, aí vai, bulimia, aí vai para outros anorexia. distúrbios, ou algumas coisas mais restritivas. Então, assim, é, é muito sutil como começa. Então, é importante que os pais eles fiquem atentos à criança, né? Como é que está a curva de crescimento, como é que está a alimentação, os hábitos, a ter uma relação boa com a comida. Sim, eu até eu não acho que não tem matéria, eu anotei que a cada 5 crianças obesas, criança, 4 permanecem na vida adulta. Isso é praticamente todo mundo que fica obeso Na na infância, infância. Por quê? Porque não mudou a forma de pensar em relação à comida. Você mesmo tá dando um depoimento da sua infância e como você carregou isso na adolescência, na sua vida adulta. E é engraçado que isso não tem nas escolas, né? Tipo, aula sobre como se alimentar, o que é carboidrato, sabe? Educação nutricional nas escolas. e aí a gente tem outro problema, né? Que assim, a gente se esbarra, né? A minha primeira formação foi em pedagogia.
E aí o que acontece? A gente tem hoje, né, uma parcela da sociedade que ainda tem condições muito precárias de sobrevivência. Então, assim, se você vai para uma escola pública e vai ver a merenda escolar, é carboidrato à base, Sim, né? Se você pega uma família que não tem condições financeiras ou que está em situação de risco ou vulnerabilidade, essa pessoa vai comer muito carboidrato, né? E esse carboidrato, ele vai ser armazenado e ele vai virar gordura depois. sim, Então, a gente tem... por isso que a obesidade não é uma coisa assim de força, de vontade, só a pessoa querer, porque tem um conjunto de coisas envolvidas, assim. sim, Tem muita coisa. Então, o nível social, cultural, intelectual, sim, econômico, apesar de que a obesidade está presente em todas as parcelas da sociedade, né? Não é sim, porque a pessoa tem uma situação menos favorecida, que ela vai ser magra e... Não, ela está presente em todos os grupos. Só que tem alguns grupos que têm a possibilidade de escolha, sim, né? De fazer uma refeição mais saudável. Pode não sim, optar por esta refeição, mas tem a possibilidade. Mas tem famílias que não têm, sim. né? Então, o açúcar, a quantidade de açúcar, né? É muito grande no consumo diário das pessoas. De carboidrato, de farinha, de arroz. Eu vi um vídeo, você estava falando, é que eu não vou saber falar direito, tá lá nas minhas redes sociais, mas de um apelo, não sei se foi, ai, eu não queria entrar em política, mas eu vou ter que citar isso daí. Um apelo de uma deputada falando para tirar o termo obesidade, para diminuir o imposto dos açúcares. Meu Porque estava Deus. favorecendo, né, mostrando que isso é um preconceito. Então, eu acho que o nosso bate-papo, ele é muito importante trazer aqui vários, né, a gente está abordando vários fatores, e principalmente a questão da romantização da obesidade e da gordofobia, né, que Sim. são 2 coisas completamente diferentes. Inclusive, coloca o vídeo de um advogado, que eu pedi para um advogado, o doutor Rafael, falar sobre a gordofobia. Olá, Denise, tudo bem? Primeiramente, eu quero parabenizá-la pelo podcast Mente Nutrida. Quero desejar muito sucesso e que seu conhecimento possa alcançar muitas pessoas. Quero agradecer também a oportunidade de falar sobre o tema. Gordofobia, que é um termo recente, que é como qualquer outro preconceito, pautado numa característica da pessoa. O indivíduo ele age com hostilidade, ele julga a pessoa inferior, demonstra muitas vezes aversão, né, a pessoas obesas. Né? Gordofobia no Brasil não é tipificado como crime, muitas vezes é enquadrado na esfera criminal como injúria. A gordofobia ela pode causar danos morais na esfera civil, com direito à indenização, bem como na esfera trabalhista também. E você sofreu gordofobia? Conta aquele Sim, do hospital, não foi? Do médico? foi. E é interessante porque quando a gente é o obeso, a gente se sente, às vezes, era assim como eu me sentia, tão inadequada, assim, que eu não percebia quão agressivo pode ser, ou uma atitude, às vezes, como sendo preconceituosa. Eu sempre pegava a culpa pra mim. E uma vez eu tava com meu filho, eu tenho um filho que hoje tá com 20 anos, Nossa! Só tem e ele? só. Eu tava numa consulta com um pediatra com meu filho, na ocasião ele tinha 10 anos, e meu filho tinha baixo peso. E eu, na ocasião, eu tava com sobrepeso ou uma obesidade 1, assim, né? Eu não tava ainda tão, né, obesa. Pesava quanto? Lembra mais ou menos? Só Por pra... volta de 89 quilos, Tá, não foi o seu 90. cento e... Não foi o meu... Não tava nem No próxima máximo. do meu máximo, Tá. assim. Tava, acho que na faixa de 89, 90, mais ou menos. E eu tava na consulta com o pediatra, né? Meu filho tinha baixo peso. Ele sempre teve, assim, uma dificuldade para se alimentar. E magro, mas um magro por baixo peso, né? E aí o pediatra virou pra mim, mãezinha, a senhora não tá comendo toda a comida dele, não. Nossa, eu queria naquela hora assim, sabe, Denise, que abrisse um buraco no chão, que eu caísse dentro desse buraco e que eu sumisse. Nossa. O Foi que você respondeu, sentimento. você lembra? Eu fiquei paralisada. O que a gente faz? Eu não sabia. Caraca. Não sabia,
né? E isso me marcou até hoje, assim. Ó, A vontade que eu tive era ser engolida por um nó. buraco. Tipo, além de tudo, além de, tipo, ser preconceituoso, ele ainda ele humilhou, né? Imagina. Sim. E fez se sentir culpada Até pelo... com o filho. Exatamente. Então, além de tudo, ele te fez sentir culpa. Tipo, ó, a culpa é sua do seu filho. Nossa, que coisa, hein? E do ponto de vista, assim, psicológico, a pessoa que ela tá com um sobrepeso, né? Ou com uma obesidade 1, 2, 3, uma obesidade grave, normalmente, tá? Não é todo mundo, mas normalmente, essa pessoa tem crenças, né? De desvalor, de não se atribuir valor, E aí de vem se uma pessoa e diminuir. ainda te... Uma crença de desamor, que as pessoas não vão amar, que não pode ser amada. Você tinha? Nossa, todas. De inadequação, de não estar adequada. E isso vai se reforçando no nosso dia a dia, em situações às vezes muito sutis. Por exemplo, no dia dessa consulta, eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje, mas hoje olhando eu consigo detectar. Na hora que o médico falou isso, eu me senti totalmente inadequada. Então, aquilo reforça o quê? Nossa, eu sou inadequada mesmo. Tipo, a culpa é minha. A culpa é minha. Pelo meu filho, por mim. A culpa é minha. E aí você passou por esse processo de terapia, que foi, assim, libertador. Nessa época, com seu filho, você estava com 30. Quando foi que você começou a fazer terapia? Acredito, assim, eu fiz vários processos, né, de terapia, mas eu acredito que eu estava com 29 anos e estava muito infeliz. Estava muito infeliz, eu estava triste. Eu estava sempre trabalhando e quando eu estava em casa, eu queria ficar deitada e quieta. Você estava com depressão? Não estava diagnosticado, mas sim, né, assim, olhando hoje, sim, clássico, assim, não queria fazer nada, sair, participar de nada, tudo era muito difícil. E 29 anos, né? E muito Super jovem, muito jovem. E aí eu procurei ajuda, né, de um psicólogo. E, paralelo a isso, a minha mãe, ela é falecida, ela faleceu em 2013. E ela teve todo um histórico de sobrepeso e obesidade. Não era uma super obesa, mas ela tinha uma obesidade. E ela teve diabetes. E ela não se cuidou. Então, assim, o sobrepeso levou para um diabetes. Esse diabetes também, que é uma doença crônica, e por isso que eu estava falando no início, são problemas que vão se acumulando e quando vem aquele efeito... Tudo isso que a gente mostrou aí, né? Aquele efeito, assim, cascata, dominó, vai tudo de uma vez. E minha mãe não se tratava. E aí, ela tomava o remédio, mas ela não era sedentária, ela não cuidava da alimentação, estava sempre quando era mais jovem, naquele efeito sanfona. Emagrece, engorda, emagrece e estava nisso. E aí ela teve complicações do diabetes, né? E isso vai evoluindo também gradativo. Começa com um comprimidinho, depois não é suficiente, aí passou para insulina e não era suficiente, vai comprometendo o sistema cardiovascular. E aí ela começou a ter pressão alta e teve depois insuficiência renal, comprometimento, prejuízo da visão, teve o primeiro infarto, e eu, filha, né, eu e minha irmã estavam ali próximas cuidando, e só vendo o negócio se agravando, se agravando, se agravando. Aí começou a fazer hemodiálise todos os dias, amputou o pé. Nossa! Então, assim, minha mãe começou com o quê? Uma alimentação ruim. Puta merda. E foi piorando, piorando, piorando. Quando a minha mãe teve o primeiro infarto, eu olhei para a situação e falei, eu não quero isso para mim. Eu tenho um filho, eu tenho uma vida pela frente e eu não queria aquele fim. Porque eu via o sofrimento da minha mãe e a qualidade de vida, porque é uma morte em vida. Ela perdeu a alegria, ela perdeu várias funções que antes estavam direitinho e eu estava ali, ó, na beira da porta de entrada, pensando... O próximo passo é o quê? Eu já estava com resistência à insulina. Olha. Qual que é o próximo passo? Diabetes. E tem coisa que dificilmente a gente atravessa o lado, a gente não volta mais. Então, eu estava ali vendo a situação.
Se eu, tá, ou eu vou ter diabetes ou eu não tenho diabetes. Foi quando eu comecei a tentar novamente emagrecer, né? E comecei a fazer dieta, procurei o médico, tomei, na ocasião, sibutramina com xenical. E comecei a emagrecer um pouquinho, aí perdi a consistência ali e voltava a engordar. E aí eu passei mais ou menos por 1 ano nesse processo de tentativas, porque eu tinha preconceito com a cirurgia bariátrica. Eu acreditava que as pessoas que faziam cirurgia bariátrica eram pessoas fracas. Olha a Olha mentalidade. só. Porque existe preconceito com a cirurgia bariátrica. E até que eu falei, eu preciso parar isso aqui. Eu não quero ter essa qualidade de vida. Eu não quero que meu filho passe por isso que eu tô passando como filha. E comecei a buscar e cheguei numa clínica aqui em Brasília e participei de uma reunião, assim, num grupo, onde explicava o que era a obesidade, por que isso acontecia, por que as pessoas começavam a emagrecer e depois voltavam. Então, assim, eu fui percebendo que estava muito além da minha força de vontade. E eu já estava num processo de querer me cuidar, de querer sair, de querer não ficar só deitada dentro do meu Ai, quarto. que bom. E aí eu comecei esse processo e aí entendi, né, o que era a cirurgia bariátrica e falei, vou fazer. E fiz, muito consciente do que ia acontecer comigo, com o meu corpo, com o processo. E eu sabia que tinha 2 caminhos. Eu poderia ser uma estatística das pessoas que fazem bariátrica bem-sucedida, e eu poderia ser estatística das pessoas que fazem cirurgia bariátrica e são mal-sucedidas. E que voltam. E que voltam. E ali eu pensei, eu sei que lado que eu quero estar agora. Porque até então eu não tinha conhecimento, eu não tive controle, eu não tinha informação, eu não tinha me aceitado ainda. E ali naquela altura eu já não estava mais preocupada com as críticas nem as opiniões. Estava preocupada, eu quero me dar essa chance, eu quero ser feliz. Porque eu não tinha sido ainda Que plena. legal. A sua dor foi mais do que a estética, a sua dor foi a doença. A minha dor foi a doença e de ver muito próxima ali o que era não cuidar da saúde. Sim, Não cuidar da saúde. Os prejuízos que eu poderia ter a médio e longo prazo. sim. Né? Porque a gente acha, isso aqui não vai dar problema agora. E é muito interessante porque, é só esse aniversário, só esse docinho, só esse bolinho. Sempre, nunca chegou o momento, né? Não, a gente pode adiar. Começa na segunda, a segunda não deu, começa depois. Mas sempre vai ter sexta, sábado, domingo, sempre vai ter festa junina, vai ter feriado, vai ter não sei o que, sempre, né? E a bariátrica foi muito boa para você, né? Você perdeu 60 quilos, foi Perdi isso? 60 quilos. E você se transformou em outra Aline? A gente falou sobre isso, né, Aline? Totalmente. E eu vejo isso assim de 2 formas, né? Quando eu comecei a emagrecer, né, na época no trabalho, era interessante que as pessoas passavam por mim no corredor e não me reconheciam. Porque foi um processo que foi muito rápido. E era muito comum as pessoas que não me viam, tipo, há um tempo, passar assim por mim, não me cumprimentar, não reconheciam. Caraca. E mudou muito também. É aquilo que eu falei assim, tipo. Foi a cerejinha de todo um processo, porque eu comecei a me relacionar bem com a alimentação, com a comida. Antigamente, eu via assim, tem um bolo aqui. Eu não posso comer porque eu vou engordar. E aí eu ficava naquele diálogo interno, né? Sim. Mas se for só um Come, não pedacinho, come, não come. e se for só um pedacinho, e depois eu não janto, ou depois eu não faço tal coisa. Ai, que martírio viver assim, né? Vivia assim. Né? E é interessante hoje porque eu tinha apego com a comida e eu me sentia muito mal com a ideia de não poder comer. Eu não vou poder nunca mais O comer medo isso. de ficar sem. As pessoas têm O medo de medo. fazer dieta porque tem medo de ficar sem. Hoje você sabe que pode se comer de tudo, porém em menor Em quantidade. menor quantidade, não precisa comer tudo de uma vez, né? Então, a gente pode se saciar com uma quantidade menor. E hoje, sem exagero, eu não tenho mais esse apego com a comida. Então, tem um bolo aqui, eu fico de boa. Assim, eu não fico mais com aquela angústia, não tenho nem vontade Olha mais, só. assim. E se eu tiver vontade, eu vou lá e como uma versão que eu posso, uma coisa que eu queira. E hoje eu tô muito mais focada em qualidade Que e legal, não quantidade. Primeiro, pelo seu autoconhecimento, a formação em psicologia foi devido a isso, não?
Não. Então a gente deixa para outro assunto, para outro vídeo que a gente for gravar. Mas pelo seu autoconhecimento, porque você fez um processo, né? Você passou por uma terapia. E segundo, a bariátrica foi uma forma de te educar. Então eu sempre falo, não importa qual método você utiliza. Tem gente que vai sozinho. Tem gente que precisa de um nutri, tem gente que precisa de remédio. O importante é que durante esse momento que você escolheu, você aprender a comer. Porque depois de nada vai adiantar, você vai engordar mesmo com a bariátrica. Quantas pessoas engordam pós-bariátrica? A quantidade, né, isso tem várias estatísticas, mas tem muitas pessoas. Por quê? Porque a cirurgia bariátrica, ela não é uma cirurgia, um procedimento milagroso. Não é um procedimento estético, né? É um procedimento que ele é metabólico, ele altera a anatomia do organismo. Então, quando eu estou com os meus pacientes de cirurgia bariátrica, né, para avaliação, o que é que eu avalio para saber se essa pessoa tem ou não condições de fazer? Se ela entende o procedimento que ela vai passar, né, que não é milagroso, se a motivação é dela ou se é uma motivação que vem por terceiros, né, ela quer fazer bariátrica para quê? Por ela ou porque tem alguém impressionando? E se ela entende o que vai acontecer com o próprio corpo, porque isso é fundamental, porque altera o nosso metabolismo. E também se ela tem rede de apoio, né? Porque às vezes tem pessoas próximas que querem o nosso bem, só que querem o nosso bem e dão palpites de forma errada, né? Que, por exemplo, ai, você não vai comer? Come só mais um pouquinho. Ai, tadinha. Ai, ela fez a nossa. bariátrica. Então, olham às vezes para a pessoa que está com sobrepeso, ou que fez a cirurgia, como tadinha. A gente não é tadinha. Não é uma cirurgia de doença. É uma cirurgia de prevenção. Assim, Legal. é uma cirurgia que a gente não está doente com uma infecção, com um negócio ali. Não, a gente está ali com uma decisão consciente de ter passado, de querer passar por esse processo e de querer mudar. Então, não tem tadinho no tratamento. Quem tá fazendo dieta não é tadinho. É verdade. Né? E tem muito isso. E, às vezes, a rede de apoio, ela dificulta o processo. De vez de ajudar, acaba prejudicando, né? E aí, no processo de avaliação para cirurgia, eu preciso entender qual é a dinâmica, às vezes, do núcleo familiar, da família, do casamento. Porque, às vezes, tem uma cobrança assim, mas a gente vai sair pro barzinho e você não vai me acompanhar na bebida? E aí, assim, aquilo que era para ser uma decisão mais leve, às vezes a família torna mais difícil. Sim. E aquilo que vai acontecer no pós-cirúrgico, que é, assim, é a parte mais importante, às vezes a família, ela acaba querendo ajudar, atrapalhando, e aí eu preciso também conscientizar a família, né, as pessoas ali próximas, e dar recurso para o paciente, para ele conseguir administrar essas situações que vão acontecer. Vão, porque as pessoas sempre querem o bem bom, né? Quando tá comendo demais, puta, mas não para de comer. Aí quando para que entrou numa dieta, tá muito chata. Tipo, ninguém decide, né? Por isso que é uma escolha de cada um. E ter muita mentalidade, muita mente nutrida pra gente conseguir vencer os obstáculos. E, foi tão bom conversar com você. A gente abordou diversos temas misturados, mas acredito que muito conteúdo legal aí pra galera. Falamos sobre gordofobia, sobre a romantização da obesidade. Obesidade é uma doença, nós estamos aqui pra falar que a obesidade é uma doença que causa mais doenças. Então, a gente tem que se cuidar. Se ama, se aceite, mas se você se amar e se aceitar, consequentemente, você vai cuidar de você e você vai ter um corpo mais magro, porque você vai buscar atividade física, você vai ter melhores escolhas na alimentação, né? E é muito bom falar sobre isso, né? Agradecer mais uma vez o convite e falar esse do lado de dentro aqui, da pessoa que já passou por isso, né? E hoje, se eu tenho uma coisa que eu posso falar para quem tá aqui, tá nessa angústia, preciso emagrecer, não dou conta, se aceita. Eu até ia falar para você deixar um recado. Dá um incentivo, uma frase que você gosta, assim. Eu acho que a gente precisa parar de romantizar um monte de coisa, né? Essa ideia do amor próprio. Eu tenho que ter amor próprio. O que é isso, né? Eu não sei que negócio é esse. A gente tem que aprender a olhar pra gente e se aceitar. Aceitar que tem dia que a gente vai estar bem e tem dia que a gente vai estar mal. Aceitar que a gente não vai agradar todo mundo. Aceitar que falar um monte de nãos, às vezes, faz muito bem para nossa saúde mental e física. E eu acredito que qualquer pessoa que tenha passado por preconceito, que tenha passado por situações difíceis, pode conseguir ter saúde.
E isso tem que ser a nossa prioridade, ter saúde, para ter saúde. qualidade de vida. Vida é o que a gente tem, é o hoje, né? Vamos viver. E viver bem, né? Porque não adianta nada viver doente, viver ruim. Aline, muito obrigada mais uma vez. Obrigada, galera, que assistiu até o final. Deixa aqui nos comentários. Vamos marcar outros bate-papos, né? Amei! Psicóloga, adoro trazer psicólogos aqui. Dá pra falar muita coisa. Um beijo pra vocês.